Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 11 de junho de 2019, vamos dar então continuidade, tá, aqui ao vídeo aqui, né, a pregação do Paulo Júnior, como tomar a Santa Ceia, tá certo? Então vamos lá. Opa. Peraí. Assim. Tá ótimo. Opa, tá perfeito. Maravilha, né? Então vamos lá, amados. Vamos dar prosseguimento aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A Ação Cristã comemora uma vez por ano. A Igreja Católica comemora toda a missa. Toda a missa tem a Eucaristia. Qual que é certo, qual que... Bom, já que a Bíblia não foi clara nisso, não é pecado fazê-la toda semana, não é pecado fazer uma vez por mês, nem uma vez por ano. A Bíblia não definiu. Mas por bom senso, por causa das estações, por causa do nosso calendário, nós achamos melhor fazer uma vez por mês. Isso se torna mais sensato. Não que os outros deixam de ser corretos. Ele ordenou. Agora, por que ele ordenou? O que significa a Santa Ceia? Por que a celebramos? Por que a comemoramos? Porque ela é feita com a ingestão de pão e vinho. A Santa Ceia, quando Jesus a ordenou, em Mateus capítulo 26, ele vai comer com os discípulos, ela foi celebrada no mesmo período de uma festa judaica. Nos dias da ceia, da morte de Jesus, ele morreu no período de uma comemoração de uma festa judaica, a Páscoa. Então a ceia tem uma ligação, uma identificação com a Páscoa dos judeus. A ceia está totalmente envolvida com a Páscoa. A Santa Ceia é a nossa Páscoa, porque Jesus foi a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Então, quando celebramos a ceia, é quase que uma celebração judaica para a igreja. Nós estamos celebrando. Então, veja, ele falou que é uma celebração, é como uma celebração judaica para a igreja, né? Aí ele disse de novo aqui que Jesus, segundo ele, ordenou a ceia, tá certo? É em Mateus 26. Então, vamos lá de novo, Mateus 26, tá? Mateus 26. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, como eu expliquei a vocês, né, amada, ele cismou que Jesus, segundo ele, Jesus, ele ordenou a ceia para a igreja. E sendo que, na verdade, Yahushua, ele era a noite que ele foi traído, né? E era a Páscoa, e ele celebrou a Páscoa, porque era lei nessa Páscoa, ou seja, a Páscoa, na verdade, era a celebração da libertação do povo do Egito, tá certo? Da escravidão do Egito, tá? Então, o que acontece? Ele celebrava a Páscoa. Só que Yahushua, ele realmente ele é a Páscoa, porque a Páscoa é o quê? A Páscoa é o Cordeiro que era morto. E Yahushua, ele foi morto por nós. Então, ele realmente é Páscoa, porque ele é o Cordeiro que foi morto por nós. Ele foi sacrificado. Só que, como eu expliquei a vocês, como os discípulos ainda não tinham o Espírito, porque o Espírito não havia descido, não havia vindo sobre os discípulos, porque Yahushua não tinha sido sacrificado ainda, não tinha ido ao Pai, para o Consolador vir, que era a promessa do Pai, tá certo? Consolador. E aí, Yahushua, ele, para explicar que ele seria morto, que a carne dele seria partida por nós e o sangue derramado, ele pegou o pão após ter ceado, né? E deu aos discípulos e falou: "Este é o meu corpo que é dado por vós." Então ele partiu o pão como mostrando que o corpo dele seria partido naquele dia.
E depois ele pegou o vinho e deu o vinho, mostrando que o vinho seria derramado, o sangue dele seria derramado por nós. Então ele pediu para os discípulos beberem, comerem e beberem, para eles entenderem e para isso eles receberem esse sacrifício de Yahushua, tá certo? Então foi assim, um exemplo que ele deu no físico para eles entenderem no espírito, tá? Foi isso que aconteceu. Então aqui, ó, tanto que ele disse aqui de novo, vou ler de novo. Enquanto comiam, Yahushua tomou o pão, agradeceu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, agradeceu e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então ele deixou bem claro que aquilo ali era para os discípulos beberem e fazerem isso em memória dele, como a gente já leu ontem e outros livros que falam, façam isso em memória de mim. Até mesmo o apóstolo Shaul, né, em 1 Coríntios 11, ele fala sobre isso, façam em memória de mim, que a Yahushua falou, mas em memória dele, amados, enquanto ele estava morto nos 3 dias, porque isso era sexta-feira, era de madrugada, ele foi morto na sexta, ele ficou sexta, sábado, no domingo ele ressuscitou. Então, nesses 3 dias que ele estava morto, era para o discípulo fazer isso em memória dele, porque ele estava morto. A partir do momento que Yahushua ressuscitou, não havia mais necessidade de fazer essa ceia no físico, até porque Yahushua não ordenou fazer essa ceia. Tanto que o apóstolo Shaul, em 1 Coríntios 11, ele disse: isto não é a ceia do Senhor que fazeis. Isto não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque Yahushua, ele simplesmente mostrou no físico o que iria acontecer no corpo dele, o que ele iria passar por nós como sacrifício. Foi isso que aconteceu, tá certo? Tanto que aqui, vamos botar aqui de novo, tá? 1 Coríntios 11, dizendo bem claro que não é a ceia, deixa eu botar aqui no atualizada, corrigida, revista e corrigida. Ah, não. Almeida atualizada, cadê? Revista atualizada, acho que é essa. Deixa eu ver aqui, ó. 1 Coríntios 11, né? Cadê você, Coríntios? 1 Coríntios 11. Então, vamos ver aqui. Ó. Não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o apóstolo Shaul já disse bem claro que esse pão e esse vinho não é a ceia do Senhor, tá? Então, vamos continuar aqui com o Paulo Júnior, certo? Lembrando a Páscoa do Novo Testamento. O que era a Páscoa? Então, a Páscoa do Novo Testamento realmente é Yahushua. A Páscoa do Antigo Testamento era o cordeiro, né? Um cordeiro que era morto, sacrificado, e o povo comia esse cordeiro. Era o cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas. Tá certo? Essa era a Páscoa, para lembrar o povo de que eles haviam sido escravos no Egito e que eles foram libertos dessa escravidão, certo? Só que no Novo Testamento a Páscoa é Yahushua, porque ele foi o cordeiro que se sacrificou por nós. Mas para lembrar a gente do quê? Esse sacrifício de Yahushua, da nossa libertação, não da escravidão do Egito, mas da libertação da escravidão da religião, do jugo da religião. Tá certo? Porque foi para isso que Yahushua nos libertou, do jugo da religião. Então vamos continuar aqui. A Páscoa está descrita em Êxodo capítulo 12. Israel ficou no cativeiro do Egito, lembra-se? José vira governador, Jacó e os seus 70 parentes, por causa da fome, vão habitar no Egito, porque José, filho de Jacó, é governador.
Esses 70 israelitas, descendentes de Jacó, e dos 12 filhos, os 12 patriarcas, que vão ser as 12 tribos, começam a se multiplicar dentro do Egito, sobre o governo de José, o seu irmão e o filho de Jacó. José, porém, é morto. Quando José é morto, aqueles 70 já estão em centenas e em milhares. Outro rei se levanta, outro faraó, que não conhecia José. Beleza, veja bem. José estava no Egito, tá? E na verdade foram 75 pessoas que foram para o Egito, né? Da família de José, que lá onde José, em Canaã, era em Canaã. O povo estava com fome. Então havia fome. E aí os irmãos de José foram no Egito para comprar comida. E aí na segunda viagem que eles fizeram para comprar comida, José se fez conhecer, tá? E aí eles vieram, José pediu para trazer a família e vieram, a família dele toda, Jacó, os irmãos dele todos, os filhos e tal. Ao todo foram 75 pessoas, certo? Então eles foram bem tratados no Egito. Até que passou um tempo e tal, né? E o faraó não conhecia a história de José. E aí que começou a escravidão, tá certo? Então, o povo ficou 430 anos ao todo no Egito. Só que foram 350 anos por bons tratos e 80 anos como escravos, tá? Vamos continuar aqui. E vê que os descendentes de Jacó são muitos, morando ali em Goshen, dentro do Egito. Ele pensa, vou escravizar esse povo. Vou fazer desse povo escravo e vou tornar uma nação poderosa. Aí o que acontece? Esse novo faraó aprisiona os egípcios, os israelitas, descendentes de Jacó, e os faz escravos. O cativeiro começa logo após a morte de José e a morte do faraó, amigo de José. E esse cativeiro... Então veja, o cativeiro começa a escravidão, vocês viram, começa após a morte de José e a morte do faraó que conhecia José. Tá certo? Então vocês vejam bem. Só que nisso ele ficou um bom tempo. O cativeiro começou bem depois, não foi isso não. Foi bem depois. Depois de muito tempo que aí o faraó não conhecia a história de José, porque foi se esquecendo ali, né? E depois que não conhecia, ao todo foram 430 anos o povo no Egito, eles ficaram 430 anos. Só que 350 anos por bons tratos, e depois disso o faraó não conhecia a história de José, tá? E aí ele começou a escravizar o povo, que foi na época que Moisés nasceu. Então vai durar 430 anos, que os descendentes de Jacó, os 12 filhos, os 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Gade, Aser, Naftali, Levi, Dan, Manassés e Efraim, eles vão ficar 430 anos e multiplicam-se até chegar ao número de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões dos filhos de Jacó. A nação de Israel vai estar cativa do Egito. Mas Deus promete um libertador. Vocês não ficarão lá para sempre. Vai haver um libertador. É então que no livro de Êxodo começa a narrativa de Moisés. Moisés vai libertar Israel do cativeiro. E para isso Deus confere poderes a Moisés. Envia 10 pragas. 10 pragas que trouxe caos, matança, que eles mandaram as pragas de mosca, piolhos, rãs, gafanhotos, o sangue, que a água virou sangue, a morte dos primogênitos, todas essas pragas aí, amados, os 3 dias de escuridão, 3 dias e 3 noites que não dava para ver nada, todas essas pragas, quem mandou foi Terrom, não foi Iarro não, tá? Não foi Iarruxa não. Iarruxa, ele libertou o povo sim da escravidão, porque até então Iarro estava no descanso, como está até hoje, ainda é o sábado do descanso de Iarro, tá? Mas era Iarruxa quem agia. Só que Iarruxa, ele libertou o povo da escravidão. Só que Terrom, ele se fez passar por Iarro.
E aí ele que causou as mortes, ele que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Ele que pedia culto e sacrifícios, tá? Porque Moisés ele foi enganado por Terrom. Terrom sempre enganou as pessoas se passando por Iarro, como a gente já leu em Apocalipse 12, Apocalipse 12, 9, que diz que o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que na verdade é Terrom, que engana o mundo todo. Então ele engana o mundo todo, ele sempre enganou. Então essas mortes, esse caos que aconteceu, quem fez foi Terrom, não foi Yahushua não, tá? Yahushua, ele tem o caráter do pai. O pai, ele é amor, ele não tem prazer na morte de ninguém, como a gente já leu em outros vídeos, né? Em Ezequiel 18, Ezequiel 18, 32 diz que Yahu não tem prazer na morte de ninguém. Então, quem matou, quem causou essas pragas todas foi Terrom, se passando por Yahu, tá? Vou botar bem claro isso. É porque o Paulo Júnior ele não conhece Terrom. Ele pensa que só tem um Deus que é o único Deus verdadeiro, que para ele é Yahu. Mas na verdade, ele não conhece nem Yahu nem Terrom. Então ele pensa que quem mandou as pragas foi Yahu, mas não foi. Foi Terrom que mandou as pragas se passando por Yahu, enganando Moisés como se fosse Yahu, tá certo? Sobre o Egito, sobre Faraó, para que Faraó deixe sair o povo. Até a 9ª praga, Faraó não deixa o povo sair. Piolhos, rãs, saraiva de fogo, o Nilo se transformando em sangue, úlceras, enfim. Aí Moisés vai e anuncia. Então, viu, isso tudo é o quê? É coisa de mal ao homem, né? Que causou doenças, mal ao homem. Isso quem causou foi Terrom, não foi Yahu. A 10ª praga. Qual que é a 10ª praga? Faraó, à meia-noite, o anjo do juízo passará sobre o Egito e matará todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó vai morrer. Então, essa 10ª praga é o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus viria e massacraria todo o Egito. Não, o juízo de quem? Terrom, né, filho? Porque não é de Yahu não, querido. Você está totalmente enganado, você não conhece Yahu. Tá? Veja bem, amados. Yahushua, ele pediu para o povo colocar o sangue, passar o sangue nas ombreiras da porta, para que Terrom não passasse. Porque naquela época, Terrom, ele é o Deus morte, ele é a morte. E ele, naquela época, ele podia matar, tá? Então, foi Terrom que passou, e quando Terrom via o sangue nas portas, ele não matava as pessoas de Israel. E ele matou todos os primogênitos, né, do Egito, tá? Inclusive até de animais. Os primogênitos dos animais também foram mortos, tá certo? Só que acontece o seguinte, amados, que Terrom, ele naquela época, ele matava. Mas depois, quando Yahushua ele morreu e ele ressuscitou, na morte dele, no madeiro, ele aniquilou a morte. Como ele aniquilou a morte, que é Terrom? Ele aniquilou a morte limitando ela. Então, Terrom, que é a morte, ele é a morte, mas ele não pode mais matar, como ele fazia no passado, no Antigo Testamento. Então, o que ele faz agora? Ele não tem poder para matar, ele é a morte, mas ele não tem poder para matar o ser humano. Então, ele usa o ser humano para matar o outro ser humano. Tá? Então, é assim que ele atua hoje. Só que os filhos de Israel também estavam sujeitos a morrerem. Eles também poderiam morrer. O que Deus fala para Moisés? Para que o anjo da morte não mate também os israelitas, os primogênitos. Você vai pegar um cordeiro macho, sem ruga e sem mancha. Vai sacrificar e vai pedir para cada chefe de família pegar um cordeiro e vai degolá-lo, colocar o sangue dele numa bacia e vai com um hisopo
pegar esse sangue e passar nos umbrais, na batente, nos portais das casas dos filhos de Israel. E há de ser que quando o anjo do juízo passar por toda a terra do Egito, a casa que tiver o sangue aspergido, o anjo passará por cima e poupará os filhos de Israel, e não matará os filhos de Israel. Daí vem o nome original da palavra Páscoa, Pessah, que significa passar por cima, poupar da morte, livrar. Então ele sacrifica um cordeiro, asperge o sangue numa bacia e asperge nos umbrais de cada casa de israelita. Assim o anjo vem, massacra toda a terra do Egito e passa por cima das casas que têm o sangue, e as casas são dos israelitas. E através dessa 10ª praga, eles saem do Egito. E Deus manda eles comemorarem a Páscoa. Eles vão fazer pães asmos, pães sem fermentos. Essa Páscoa significa o quê? Por que Deus mandou comemorá-la? Por que sem fermento? Ela comemora a saída de Israel do Egito, o livramento de Israel. Perfeito. Essa Páscoa é para comemorar, realmente para comemorar a saída de Israel do Egito. Ok, beleza. Só que quem mandou fazer essa Páscoa não foi Yahushua. Porque Yahushua ele deu os 10 mandamentos, ponto. Quem mandou fazer essa Páscoa foi Terron. Sabe por quê, amados? Porque ele pediu sacrifício. Tinha que sacrificar, depois ele começou a pedir sacrifícios. Tá? O que eu entendo hoje é que Yahushua, da parte de Yahweh, ele deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está baseado no amor a Yahweh, né, que é o único Deus verdadeiro, amar a ele de todo entendimento, não ter outros deuses, tá certo? Só amar somente a Yahweh, porque somente ele é digno de adoração, de ser adorado de espírito em verdade, e amar o próximo como a nós mesmos. Tá certo? Então, essa Páscoa, realmente, ela é a libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. Só que a Páscoa que Yahushua ele nos trouxe, porque ele é a Páscoa, ou seja, ele é o Cordeiro, porque a Páscoa realmente é o Cordeiro que é morto, sacrificado, e o Yahushua ele foi o Cordeiro sacrificado por nós no madeiro. Qual foi a libertação que Yahushua nos trouxe no madeiro? Foi a libertação da religião. Porque essa Páscoa é um ato religioso. Tanto que Yahushua ele celebrou a Páscoa na noite que ele foi traído. Ele celebrou a Páscoa por quê? Porque ele tinha que celebrar por atos religioso? Não, porque ele não praticava atos religiosos. Ele veio nos libertar do ato da religiosidade, da escravidão da religião. Mas ele celebrou para cumprir tudo que estava escrito, como a gente já leu em João 6. Tudo que estava escrito para ele cumprir na escritura, ele cumpriu. Então, ele tinha que cumprir a Páscoa. Então, ele celebrou a Páscoa. Tanto é que ele celebrou a Páscoa, que a Páscoa matou o cordeiro, tá? E ele comeu o cordeiro morto, que os discípulos prepararam a Páscoa, para eles celebrarem a libertação do povo do Egito. Isso foi físico, tá? Da escravidão do Egito, que era físico, era escravidão física. E então, Yahushua ele se entregou por nós como Páscoa, porque ele é a Páscoa, o Cordeiro, que foi entregue por nós no madeiro, para assim trazer a todos nós a libertação da escravidão da religião. Tá certo? Vamos continuar. Liberdade de Israel. Isso significa Páscoa. Então eles comemorariam o livramento, a saída, a libertação de Faraó e do Egito, comendo pães asmos. Qual é a identificação com a ceia? Essa era a festa, a aliança do antigo pacto
do antigo concerto. O antigo concerto resumia-se em sacrifício de animais. Resumia-se em celebrar a Páscoa, comendo pães asmos e sacrificando novilhos machos sem ruga. E o antigo concerto, consistia nisso, na celebração da saída do Egito. O dia que Deus, com mão poderosa, virou o Egito de cabeça para baixo e tirou Israel do cativeiro. Olha, ele está equivocado, né? Porque Deus, ele virou o Egito de cabeça para baixo. Quem fez isso foi Terrom. É lógico que Yahusha libertou o povo, porque Yahusha veio para libertar. Tanto que Yahusha, ele libertou o povo da escravidão do Egito no físico, tá? Porque o povo era escravo no Egito. E ele veio fazer uma obra maravilhosa através da morte dele no sacrifício, que foi nos libertar do jugo da religião, que veio nos libertar da alienação, tá certo? Que veio nos libertar do jugo do sistema, tá certo? Sistema religioso, sistema político, todo esse sistema aí maçônico. Então, Yahusha, ele veio nos dar liberdade nele, de andar no entendimento do Espírito, em liberdade nele, fora desse jugo do sistema religioso, do sistema político, do sistema maçônico, dessa nova ordem mundial, de tudo isso. Ele veio nos libertar dessa alienação, dessa mentira, que é esse sistema podre, tá certo? Então, é botar bem claro. Então, vamos lá. Novo Testamento. O que acontece? Agora é a nova aliança. Os homens estão sobre o cativeiro de Satanás. Estão sob o controle e o domínio do pecado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade humana. Por causa do pecado, Deus vai se irar, está irado com o homem. O homem é cativo de Satanás. É prisioneiro do pecado, e o juízo de Deus está sobre o homem para que ele mate, execute e envie ao inferno. Agora Jesus, olha só, a ira de Deus, qual Deus? O Terrom, né, que ele serve, porque ele pensa que é Yahweh, mas Yahweh não é esse Deus. Amados, a Escritura diz que Yahweh é amor. Como é que pode no amor ter essa ira, entendeu? De ter esse juízo de ira? Isso não é Yahweh. Yahweh é amor. Tanto é que Yahweh, ele enviou o filho dele. A Escritura diz assim, amado, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, esse amor de Yahweh, ele enviou o Filho, e o Filho tem o mesmo caráter do Pai, o Filho tem o amor do Pai. Tá certo? Então, esse Deus que ele está falando de ira não é Yahweh, é Terrom. Só que Yahusha, ele veio sobre o amor do Pai, porque o Pai é amor, e o Pai enviou o Filho. Para quê? Para nos livrar da ira de Terrom, para nos livrar do engano de Terrom, porque Terrom é esse Deus falso, escrito em 2 Coríntios 4,4, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da promessa, tá certo? Então esse é Terrom, e Terrom que se passa por Yahweh, enganando as pessoas. Esse Deus mau. E Yahusha, ele veio para nos libertar da garra desse Deus mau e nos levar ao Pai, porque somente ele nos leva ao Pai, que é o Deus verdadeiro. Que a Escritura é bem clara. A Escritura diz, Yahusha disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse Deus aí que ele está falando de ira aí, é Terrom se passando por Yahweh, mas não é Yahweh. É porque ele não conhece Yahweh. Tá? O Paulo Júnior não conhece Yahweh e nem conhece Terrom. Por isso que a Escritura diz, amado, e em João 4, quando Yahusha fala para a mulher samaritana, ele diz a ela assim, vocês adoram o que não conhecem. Então, é isso aí. As pessoas nos tempos de pedra estão adorando a Terrom, um Deus que eles não conhecem, que eles não sabem nem que é o Deus falso, que é o Deus das trevas.
Quando eu digo Deus falso, não é que ele não é Deus, ele é Deus, mas ele é um Deus da morte, ele é um Deus do caos, ele é o Deus da mentira, ele é o Deus da destruição, ele é o Deus, assim, de tudo que é mal é ele, tá? Tudo que é mal é ele. Por isso que ele é o Deus falso, mas ele é Deus, ele não deixa de ser Deus, ele é Deus, mas o único Deus verdadeiro, porque Yahweh é amor, ele é verdade, ele é luz, ele é paz, ele é longânimo, ele é benigno, entende? Esse é Yahweh. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Só que Paulo Júnior não conhece o Deus que ele prega, que é Terron. É triste, né? É muito triste isso. Através da ceia é a nossa Páscoa. Jesus vem como um cordeiro macho. João Batista chama de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que Moisés sacrificou. Jesus, naquela cruz, como cordeiro, oferece a sua vida, é esmagado da cruz. O seu corpo é o pão asmo, pão sem fermento. O que é fermento? Levedura, pecado. Jesus foi para a cruz sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É um cordeiro sem defeito, é um cordeiro sem falha, é o pão asmo cujo fermento do pecado não o contaminou. Ele morre na cruz e ele verte o seu sangue naquela cruz, o vinho, o suco de uva. E aquele sangue é expelido, vertido, para quê? Para aplacar a ira de Deus. Para aplacar a ira do Deus Terron, né, meu querido? Do Deus Terron. Até porque Yahweh que enviou o filho. Tá certo? Yahweh deu o filho, Yahushua, para morrer pelos nossos pecados. Então, veja, amado, ele disse que o pão é como se fosse o sangue de Yahushua, né? Partido, moído por nós no madeiro. Beleza, ok, é isso aí. E o vinho é o sangue que foi derramado. Ok, mas isso ele mostrando para os discípulos antes dele morrer, para os discípulos entenderem o que iria acontecer com ele, que ele iria entregar o corpo dele, né? Que ele disse: esse é o meu corpo. Ele mostrou o pão, mas não é para a gente comer mais essa ceia física, mas a ceia hoje é no entendimento, como a gente leu ontem, né? E Apocalipse 3:20, Yahushua dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, no entendimento. Se alguém ouvir a porta, ele está batendo na porta, que é o entendimento. Se alguém ouvir a voz e abrir o entendimento, ele entrará e ceará conosco no entendimento. Porque como a gente leu ontem, que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Então, ele é o pão vivo, é esse alimento que nos alimenta no entendimento, no espírito. É o pão no entendimento, que é o próprio Yahushua, e não uma ceia física, onde ele tem que pegar o físico para colocar para o espiritual. Isso não existe, amados. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não tem como a pessoa pegar um pão físico, falar que é o corpo de Jesus, tá? Que realmente é de Jesus mesmo, de Jesus dele, e passar pro espiritual e pegar um vinho e falar que é o sangue de Jesus e passar pro espiritual. Não. Isso é no entendimento. E a Yahushua só fez isso em Mateus 26, como a gente viu, tá? Em outros relatos da Escritura, mostrando assim que ele iria morrer por nós. Então ele estava mostrando isso para os discípulos, e ele, como sempre, ele pegou o pão, mostrando o físico, mostrando que o corpo dele seria partido por nós, tá certo? E que o sangue dele seria derramado por nós. Então ele pegou o físico para mostrar no espírito, para que os discípulos assim entendessem. Então eu gostaria de dar uma parada aqui na pregação do Paulo Júnior, e gostaria aqui de colocar um vídeo, amados, tá? Do Verdade Revelada, Mitraísmo no Cristianismo de Adoração ao Sol.
Então vocês vejam bem, eu vou colocar também esse vídeo no link da descrição, tá? Então vocês vejam o que o Verdade Revelada aqui, que é o irmão Neemias Gomes, ele mostra aqui sobre mitraísmo no cristianismo de adoração ao sol, tá certo? Então vamos lá. Ao longo dos séculos, o sistema religioso baseado na adoração ao sol criou raízes e se infiltrou em diversas camadas da sociedade. A religião cristã fundada em Roma absorveu bastante dessa influência e, por conseguinte, as religiões que provieram dela herdaram os mesmos traços. Quais são essas outras organizações e quais são esses traços? Vimos nas partes anteriores que o culto ao sol, desenvolvido praticamente na Babilônia, espalhou-se por diversas culturas, adquirindo nomes e características diferentes. Essa religiosidade exerceu influência na fundação da religião cristã pelo Império Romano no século IV, pois os resquícios desse imenso sincretismo podem ser flagrados até hoje na iconografia, nos dogmas e nos preceitos litúrgicos do cristianismo. A versão do culto solar que exerceu maior influência em Roma e, consequentemente, na religião cristã do Império Romano foi o mitraísmo. Mitra era o deus sol persa que depois foi incorporado à mitologia romana, recebendo adeptos especialmente entre os soldados romanos. Seus rituais foram sutilmente introduzidos ao culto cristão. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que nos soam de alguma forma familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Tudo isso lembra o cristianismo, mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada num papiro grego do século IV, por fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. E isso é a missa católica, o culto de Mitra, onde os pagãos acreditavam comer seu próprio Deus. O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo que entrou no Império Romano era uma mistura da versão persa, da astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo Deus. Alguns historiadores dizem que todo o continente europeu e o Novo Mundo seriam hoje adeptos da fé mitraica se o cristianismo não tivesse emergido. Com o advento do cristianismo, o mitraísmo foi desaparecendo e banido oficialmente em 391 d.C., data em que o imperador Teodósio proibiu todas as religiões diferentes do cristianismo. Mas o cristianismo não conquistou o mitraísmo. Pelo contrário, eles se uniram e alteraram apenas os nomes. As doutrinas, os dias festivos, os rituais e organizações estruturais quase que não mudaram nada. O cristianismo incorporou boa parte das práticas mitraicas, como a liturgia do batismo, da crisma, da eucaristia e da Páscoa. A utilização de velas, sinos, até as vestimentas usadas pelo clero religioso são parecidas com as dos sacerdotes de Mitra. Tudo tornou-se muito homogêneo. O líder do culto ritual mitraico era chamado de padre, palavra latina que significa pai.
herdada pelos sacerdotes do cristianismo. Eles usavam crucifixos e amuletos e existia um Pater Petratus, padre superior, chamado de Papa. O primeiro dia da semana, domingo, já era dedicado ao Deus Sol na antiguidade e foi em Roma consagrado como dia do descanso, em homenagem a Mitra. Constantino decretou que esse dia seria observado como repouso obrigatório. Constantino continuou a identificar o Sol com o Deus cristão de alguma forma. Quando em 321 Constantino transformou o primeiro dia da semana em feriado, ele o chamou de o venerável dia do Sol. Sunday em inglês ainda tem o significado. A igreja cristã pegou para si muitas ideias e imagens do culto ao Sol. Por exemplo, veio a celebração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o nascimento do Sol. O 25 de dezembro é uma data que já se faziam homenagens a deuses ligados ao Sol. Os povos da Europa pré-cristã tinham uma grande conexão com essa data. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol com as Saturnais era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol. Sabemos que não há evidências de que Jesus nasceu nessa data. O Natal, portanto, foi criado para substituir as comemorações em honra ao Deus Sol. Porém, percebemos que apenas os nomes foram substituídos. Jesus tornou-se o Deus Sol e os costumes continuaram os mesmos. O pinheiro, por exemplo, era um símbolo do Deus Tammuz. Na Babilônia já se usavam pinheiros em homenagem ao Deus Sol Tammuz. No seu aniversário era costume das pessoas pegarem pinheiros, levá-los para dentro de suas casas e enfeitá-los como símbolo do renascimento dele. Hoje, milhões de pessoas nos lares, comércios e instituições religiosas ainda cultivam esse símbolo do Deus Sol. Os símbolos de adoração ao Sol foram mais tarde absorvidos pelo governo também. Alguns autores, como o Dr. Stanley Moulton, alegam que a Estátua da Liberdade é Semiramis, a deusa da Babilônia. O obelisco também está ligado ao culto solar, como este na Praça de São Pedro. Embora o obelisco seja considerado um monumento típico do Antigo Egito, já era costume das religiões antigas erguerem um pilar em adoração ao Deus Sol. O obelisco é geralmente composto de duas partes, corpo e pirâmide. O corpo é às vezes decorado com inscrições hieroglíficas dos lados, e a pirâmide simboliza os raios do Sol. A justificativa que o cristianismo deu para manter o obelisco na Praça de São Pedro é que o monumento estaria simbolizando a vitória do cristianismo sobre o paganismo. No entanto, até os dias atuais, novos obeliscos têm sido curiosamente erguidos em frente ou sempre próximo ao templo ou catedral cristã. O obelisco erguido na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Alguns obeliscos contêm uma cruz no topo, que também é outro símbolo do Deus Sol. A forma da cruz de duas vigas teve origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do Deus Tammuz, tendo a forma do tal místico a letra inicial do seu nome. Como o Novo Testamento não fornece detalhes sobre o processo da crucificação de Jesus, existe muita controvérsia se ele foi executado na tradicional cruz de duas traves. Foi durante o período de união do cristianismo com o mitraísmo que Jerônimo traduziu os escritos gregos do Novo Testamento para o latim e acabou trocando a palavra grega stauros, estaca, madeiro, pela palavra latina cruz, crux. Até hoje existe muito debate se Jesus foi executado em um poste, stauros, ou em uma crux latina.
No entanto, mesmo se ele tivesse sido de fato pregado em uma cruz, isso não faz o símbolo perder sua conexão com Deus Sol. Sabe-se que, não até a época de Constantino, a cruz foi introduzida como símbolo da religião cristã. As instituições que se ramificaram da Igreja Romana séculos depois também herdaram essas características semelhantes ao mitraísmo e seus ênfases, ritos e sacramentos. Além do crucifixo e do obelisco, essas igrejas carregaram consigo a observância do domingo, o dia do sol, o Natal, da Páscoa e entre outros temas. Denominadas de igrejas protestantes, elas se consideram reformadas e alegam terem se separado da Igreja Romana. No entanto, não completaram sua separação. Essas igrejas se dividiram em milhares de denominações. Igreja Metodista Cristã dos Estados Unidos, Pináculo e Obelisco. Igreja Anglicana de St. Luke, Londres. Igreja Batista, Estados Unidos. Amados, reparem sempre pirâmides também, tá? É obelisco, pirâmides. Igreja Batista dos Estados Unidos. Seminário Teológico Batista dos Estados Unidos. Entre as diversas liturgias e rituais do cristianismo mais semelhantes ao mitraísmo, destaca-se a Eucaristia, ou Santa Ceia, presente na maioria das denominações cristãs, que corresponde à missa da Igreja Católica. Na vertente romana, os sacerdotes erguem a hóstia, o pão, em forma de disco, o sol. Se o movimento protestante foi fruto de uma reforma, por que deixaram perpassar tantos elementos oriundos do paganismo? Qual é a verdadeira história da reforma? Por que existem esses símbolos também no governo? Qual é a relação entre eles? E você continuará a participar da ceia hebraica, a ceia dominical do culto ao sol? Então é isso, amados. Né? Aí eu vou colocar esse link na descrição, tá? Esse vídeo. E então vamos ver aqui o que mais o... Ah, sim. Aí esse aqui, olha, né, que eu mandei para vocês, vou colocar de novo esse link na descrição, né? Mostrando sobre a mitra e cristianismo, tá certo? Vou colocar esse link também na descrição para vocês, tá? E vou colocar também esse aqui que a gente leu ontem, né? Ah, sim, peraí. Aqui, ó, a Páscoa, né? Mostrando, né, o que é a Páscoa judaica, a Páscoa no paganismo, tá? Aqui ele falando também da palavra Pesach, né? Cadê? Ele falou sobre isso aqui, cadê? Aqui, ó, Pesach, que ele falou, né? Que a Páscoa, vocês podem reparar, aí esses anúncios são muito chatos, né, amados? Então, vocês vejam bem, a Páscoa cristã, né? Aqui, ó, o paganismo nessa Páscoa, Easter, né? Que é a origem do nome Eosterne. E Osterne, que é um alemão, né? A Páscoa alemão, semelhança com o nome Eostar. Então, vocês vejam como uma coisa totalmente pagã, né? E que está totalmente fora de Yahweh, porque Yahweh, ele não tem nada assim em relação
negócio de religiosidade. E a Páscoa, tanto a Páscoa quanto a Eucaristia, a Santa Ceia na igreja evangélica, batismo, tudo isso veio do paganismo, tá? Do mitraísmo, do paganismo, porque também vieram da maçonaria, porque a maçonaria também tem esses atos religiosos dentro desses rituais aí maçônicos aí, tá? Isso aí também tem. Batismo tem na maçonaria, quando a pessoa se inicia, isso tudo tem na maçonaria. Então, essas práticas todas que eles fazem, tanto nas igrejas católicas como evangélicas, protestantes, todas essas práticas vieram da maçonaria e do paganismo, até porque Constantino também era maçom, tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Então eu vou fazer o seguinte, amados, eu vou dar a pausa aqui, tá certo? E vou continuar, né? Para não ficar o vídeo muito longo, tá certo? E vou continuar. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu creio que sim, né? Que deu para entender bastante coisa, né? E Arro, ele está assim, através do espírito dele, dando esclarecimento a nós, tá certo, amados? Então, pesquisem também sobre Mitra, sobre essa ceia mitraica, tá certo? Porque isso aí são todas práticas de outras religiões que vieram para a religião. Até porque, amados, o cristianismo é uma religião, tá certo? O protestantismo é outra religião, o evangelista, o evangelho, né? Evangélicos é outra religião evangélica. Então, Yahushua, ele não está em nenhuma religião, ele está fora da religião, chamando a nós, né? A religião é a porta larga, que leva muitos para a perdição, são muitos que entram por essa porta. E Yahushua é a porta estreita, ele está chamando a gente para sair da porta larga e ir para a porta estreita, que é ele, porque ele veio nos trazer a liberdade dele e a libertação da religião, do jugo da religião. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.